Mateus 8,5 diz: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião suplicando: Senhor, meu servo já está em casa, paralítico, sofrendo horrível tormento. Então Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Glória. Ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de receber sobre o meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem debaixo de autoridade, tenho soldados a minhas ordens, digo a um, vai, ele vai, a outro vem, ele vem. Ordeno ao meu servo, faz isso, ele faz. Ao ouvir isso, Jesus maravilhou-se e disse aos que seguiam: com toda certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e da mesma maneira como crestes, glória, da mesma maneira como crestes, da mesma maneira como crestes, da mesma maneira como crestes, assim te sucederá. E naquela mesma hora o servo foi curado. Amém, irmãos? Então, nós vamos falar nessa noite sobre esse tema, que é: tenha uma grande fé. Amém? Glória. Eu creio que o amém vai melhorar, porque sua fé também vai crescer. Observe algo interessante, é que quando nós lemos a palavra do Senhor lá em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5, né? Nós vamos ver essa história, talvez você já tenha ouvido essa história algumas vezes, mas o mais importante aqui para essa noite sobre essa história é que quando um centurião ele procurou Jesus, e nós estamos falando de um homem que não era do povo de Israel, um homem que certamente não teve acesso às leis de Moisés, um homem que não tinha contato algum com qualquer palavra de fé. Mas esse homem é qualificado como um homem de grande fé. E a Bíblia diz que nesse momento que ele encontrou com Jesus, ele pediu cura para o seu servo. E Jesus disse então para ele: eu irei curá-lo. Pelo menos nessa versão que eu estou lendo, e nessa passagem de Mateus, a Bíblia não diz que Jesus falou para ele que iria na casa dele. A Bíblia diz que Jesus falou: eu irei curá-lo. Você está comigo ou não? Então a palavra de Jesus para esse homem significou tanto, que ele chegou a dizer a Jesus que Jesus nem precisava ir lá curar o servo ou impor as mãos, enfim, está a sua presença, né, física, e está lá na casa do centurião para curar o seu servo. Mas ele disse: se o Senhor disser uma palavra, o meu servo ficará curado. Observe que o servo possivelmente não sabia talvez nem o que estava acontecendo sobre esse diálogo entre o centurião e Jesus. Mas o que me impressiona é que no final Jesus diz: conforme você creu, assim vai acontecer. Não foi conforme seu servo creu, mas conforme você creu. Vai acontecer. Vai acontecer. Agora, perceba, a crença vem antes do receber. Você só recebe porque você creu. Mas observe algo interessante, é que Jesus disse: eu irei curá-lo. Isso foi o suficiente para aquele centurião acreditar na palavra do Senhor. O eu irei curá-lo era Jesus dizendo o que ia acontecer. Esse homem acreditou no que Jesus falou. Eu vou melhorar. Tudo que esse homem disse para Jesus e fez com que Jesus ficasse impressionado e dissesse: nunca vi em Israel homem de tamanha fé, ou uma fé como essa, grande como essa, foi porque esse homem, em outras palavras, disse para Jesus: Jesus, a sua presença e a sua palavra para mim não tem diferença. Você percebe isso? A palavra do Senhor, ou a presença dele, para o homem era a solução do problema. E sabe, às vezes nós estamos no culto e recebemos uma palavra, e porque essa palavra está tão acessível a nós, a gente não acha que a palavra seja algo sobrenatural ou espetacular. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: pode ser que ela não seja espetacular para você, mas ela continua sendo sobrenatural. Porque aquilo que ela diz, se você crer, assim vai suceder. Amém? Aleluia. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, porque
A fé desse centurião trouxe cura para o seu servo, além de Jesus ter dito que nem mesmo Israel ele achou tamanha fé. Nós sabemos que em Israel havia muitos homens de fé, o próprio João Batista, os próprios discípulos de Jesus, mestres, fariseus, homens que teve acesso à palavra do Senhor, que em algum momento tiveram experiências com Deus. Mas ele disse, não achei homem que tenha uma fé como essa. Agora, o que nós precisamos entender é o que é que qualifica essa grande fé. O que é que tornou esse homem a ter uma grande fé? Uma coisa que nós precisamos entender é que a fé, ela é mensurável. A fé, ela pode ser medida. Você pode ter uma grande fé ou você pode ter uma pequena fé. Você pode ter muita fé, você pode ter pouca fé. Está comigo ou não? Olha, o que você não pode ter e nem achar que tem é uma fé mais ou menos. A Bíblia fala sobre você ser enriquecido na fé. A Bíblia fala sobre uma fé forte. A Bíblia fala sobre uma fé fraca. Mas o que faz alguém ser chamado como um homem de grande fé, não é simplesmente você só crer no que Jesus falou, crer na palavra do Senhor, mas você se permanecer crendo até se manifestar. Porque muitas pessoas escutavam o que Jesus dizia, mas nem todas permaneciam crendo no que ele dizia até se manifestar. Perceba algo. A Bíblia fala que Jesus qualificou a fé de Pedro em um dado momento como um homem de pequena fé, porque a Bíblia diz que Jesus andando sobre o mar, sobre as águas, a Bíblia diz que em um dado momento os discípulos, quando observaram isso, ficaram temerosos, com muito medo, achando que era um fantasma. Eu estou parafraseando aqui. E a Bíblia fala que Jesus disse para ele, não temas. E Pedro disse, se é tu mesmo, Senhor, manda eu ir ter contigo. E Jesus disse, vem. Observe, Jesus, a mesma palavra, Jesus disse, eu irei curá-lo para o centurião. Agora para Pedro está dizendo, vem. Era a mesma pessoa falando. A palavra tinha poder da mesma forma. Então Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas. Começa a andar sobre a palavra de Jesus. Mas em um dado momento a Bíblia diz que ele atentando na força do vento. Então Pedro teve medo e começou a afundar. Perceba, Pedro não permaneceu crendo até chegar onde Jesus estava. O que te faz ser um grande homem, uma mulher de fé, não é simplesmente crer no que Jesus falou, mas é simplesmente crer até se cumprir o que Jesus falou. É esse espaço de quando você ouve a palavra, até o cumprimento da palavra, é que vai te fazer um gigante na fé. Eu estou falando isso porque infelizmente na igreja, as pessoas estão aqui no culto, não nessa, graças a Deus, mas na igreja, de um modo geral, as pessoas estão no culto, e elas estão celebrando, e elas estão falando palavra de fé, confessando coisas. Mas o problema não é o que elas confessam agora. O problema é saber se elas vão manter essa confissão até receber. E logo as pessoas elas perdem essa confissão, porque elas estão atentando ou se atentando para coisas. Que coisas é essa? Só não é a palavra. Porque se elas se atentassem para a palavra, elas teriam vida e saúde. Elas teriam resultado. Observe que em Provérbios 4:20 ele diz, filho meu, atenta para a minha palavra. Não atente para as circunstâncias. Não atende para os maus relatórios. Não atende para as más notícias. Atente para a minha palavra. As minhas razões, incline os seus ouvidos. Não a deixe apartar dos seus olhos. Guarda no meio do seu coração, porque é vida para quem acha e saúde para o seu corpo. Se atentar à palavra, olhar para a palavra, ouvir a palavra, guardar a palavra, tem um resultado maravilhoso. Que resultado é esse? Ter vida e saúde. O grande problema é que depois que as pessoas recebem a palavra, então elas não sabem o que fazem com isso.
Mas aí, por isso vem essa instrução do Senhor para nós nessa noite, te alertando e dizendo: meu filho, toda vez que você receber uma palavra, então permaneça firme nessa palavra até se manifestar. Sabe como se chama isso? Perseverança. É por isso que a Bíblia diz, você não precisa ir lá, mas é por isso que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 6, versículo 12, diz assim: para herdar, o escritor de Hebreus diz, para herdar as promessas, observe, para herdar as promessas são necessários fé e perseverança. Fé e perseverança, receber a palavra e manter essa palavra até se manifestar, andam juntas, andam de mãos dadas. É por isso que infelizmente tem muita gente frustrada no corpo de Cristo, porque ela diz: não, mas eu recebi essa palavra do Senhor, e elas creem que realmente foi Deus falando com ela, e eu também creio. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, existe um dever de casa quando nós recebemos a palavra do Senhor. Esse dever de casa é permanecer com essa palavra dentro de nós. Não permitir que essa palavra seja roubada. Não permitir que essa palavra seja tirada de nós. Glória. Glória. Vocês estão aqui? Isso é tão sério que se você parar rapidamente e começar a pensar um pouco, não pense agora não, tá bom? Fique comigo, para o seu pensamento não vaguear aí. Mas se você depois parar e pensar um pouco, todas as vezes que alguém naufraga na fé, todas as vezes que alguém desiste de um sonho, de uma palavra que foi recebida do Senhor, foi porque as circunstâncias prevaleceram mais do que a palavra. Você entende isso ou não? Preste bem atenção. Quando alguém, ele está bem demais fisicamente, e a doença bate na sua porta, e no momento que a doença bate na sua porta, ele começa a confessar a palavra. Perceba, naqueles dias, ele vai ser bombardeado com palavras de incredulidade a respeito de cura. Ele vai ligar muitas vezes a televisão e vai falar sobre más notícias, vai falar sobre praga, pestes, vírus. Ele vai estar com pessoas que as pessoas vão dizer para ele que fulano morreu, cicrano adoeceu, e o outro nem se fala. Todas as áreas que você decide crer, seja na área de finanças, seja na área de cura, seja na sua família, na restauração do seu casamento, do seu lar, sempre o diabo vai ser perito em querer colocar ao seu redor circunstâncias, pessoas, relatórios para minar a sua fé. Mas você agora está sendo vacinado, protegido, imunizado. Está sendo colocado em você um colete à prova de balas. Um colete espiritual. Agora está sendo colocado em você uma vitamina C. Essa vitamina C que está sendo colocada em você é justamente te precavendo de qualquer coisa que possa acontecer. Oh, glória. Então você não precisa dar ibope para o diabo quando o culto de domingo acabar. Você precisa continuar dando ibope para a palavra. Para o que Deus falou. Para o que Deus disse. Porque o que Deus disse é verdade. Mas o que o mundo diz é simplesmente um fato. É passivo de mudança. Às vezes as pessoas dizem assim: não, mas você vai falir porque a economia está assim. Aí você tem que chegar e dizer: onde está na Bíblia que eu vou falir? Mostra, mostra, mostra. Mas não tem. Você vai encontrar na Bíblia que diz que o galardão da humildade é riqueza, honra e vida? Você vai encontrar na Bíblia que Deus se alegra com a prosperidade de seus servos? Você vai encontrar na Bíblia que Deus suprirá todas as suas necessidades? Não tem na Bíblia dizendo que você vai falir. Não, mas você recebeu um relatório que você terá uma enfermidade porque os seus antepassados tiveram. Mas não tem na Bíblia isso. Tem na Bíblia, lá em Gálatas capítulo 3, que Deus já te resgatou da maldição da lei.
Tem lá na Bíblia dizendo lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, que pelas pisaduras de Jesus você foi sarado. Isaías 53, 4, ele tomou sobre si todas as suas dores, as suas enfermidades. Não tem na Bíblia dizendo isso. E nós precisamos ficar com o que Deus disse, ou o que Deus está dizendo. Até quando? Até se manifestar. Isso é ter uma grande fé. Perceba, esse centurião, ele não passou a ter fé quando ele recebeu a notícia que o seu servo foi curado. Ele teve fé antes, por isso o seu servo foi curado. As pessoas estão testando Deus. Estão dizendo, não, se Deus fizer eu creio, se Ele não fizer eu não creio. Não, isso não é fé. Isso é dúvida. E dúvida não move Deus. Fé é quando você acredita mesmo sem ver. Mesmo sem ver. Fé é quando você acredita mesmo sem sentir. Fé é quando você acredita mesmo sem ter. Isso é fé. Isso é fé. Você está aqui comigo? Aleluia. Eu vou melhorar isso agora. Observe algo interessante. É que a Bíblia diz assim. Lá em Marcos, você não precisa ir lá. Em capítulo 5, versículo 36, a Bíblia diz assim, mas Jesus não deu atenção àquelas notícias, e voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou, não temas, tão somente continue crendo. Perceba, observe, o que Jesus estava fazendo com Jairo, dizendo, e o encorajando, não temas, continue crendo, o que Jesus já estava fazendo antes, não se atentando para aquelas notícias. Preste bem atenção. Você nunca será uma bênção para alguém na fé se você não estiver andando em um nível de fé que a pessoa não esteja. Observe, Jesus não poderia dizer a Jairo, não temas, tão somente creia. Se ele tivesse se atentando para coisas diferentes do que ele disse para Jairo. Ele disse para Jairo, eu irei curá-la. Então agora, Jesus ele não podia perder tempo, nem se atentar com qualquer outra coisa, diferente daquilo que ele estava crendo. Agora ele estava querendo levar Jairo para um nível de onde ele estava. Porque nesse exato momento, então um relatório chegaram dizendo para Jairo, não incomode mais o mestre, a sua filha dorme. Mas a Bíblia diz que antes de Jesus dizer a Jairo, não temas, tão somente continue crendo, a Bíblia diz, Jesus não se atentou a essas coisas. A nossa identificação é com Jesus. O diabo vai querer trazer essas notícias. Não incomode mais o Senhor. Não incomode mais o pastor. Não incomode mais o irmão. Não incomode mais a esposa. Não incomode mais ninguém. Se conforme com essa situação. Vai ser assim, ó céus, ó dó, ó terra. Mas você não tem que se atentar para isso. Você tem que se atentar ao que Deus disse. Ao que Jesus falou. E quando você se atenta para o que Jesus falou, ao que Deus disse, então, ainda que aquilo esteja morto, passa a viver. Ainda que aquilo esteja morto, vai ressuscitar. Para todo mundo, a situação já estava definida. Não há jeito, a menina morreu. Mas para Jesus e agora para Jairo, tinha um jeito, ela vai viver. Talvez para a sua família, o que eles pensam ao seu respeito é, não vai dar certo. Não, mais uma vez vai quebrar. Eu não acredito que ele será abençoado. Eu não acredito que ele será feliz. Mas vou lhe dizer, o que importa é o que você está crendo. Importa o que você está dizendo. Mas entenda, o que importa não é só o que você está crendo e dizendo naquela hora. É o que você está crendo e dizendo até dizer, levanta! O problema é que antes de chegar ao ponto de dizer, levanta, as pessoas já desistiram de crer. No meio do caminho. Era isso que Jesus estava querendo dizer para Jairo. No meio do caminho, indo para a casa dele, no meio da jornada. Não temas,
Tão somente continue crendo. O que eu vim aqui dizer para você nessa noite é exatamente a mesma coisa. Eu estou te encorajando. Eu não posso crer por você, nem você por mim. A fé ela é individual e a fé é intransferível. Mas eu posso, por meio da palavra, fazer o que Jesus fez, te encorajar. Não temas. Creia somente. Continue crendo. Continue crendo. Continue crendo. Continue crendo. Continue crendo. Sabe, uma das formas que nós observamos se as pessoas estão crendo ou não, de fato é como elas agem diante da situação. E se tem algo que não está sobre a responsabilidade de Jesus, nem do diabo, mas sobre a nossa, é a nossa atitude. A nossa atitude em relação à situação, ela vai determinar se nós estamos crendo ou não. A nossa atitude vai trazer uma voz. Vai trazer ações diante da situação. Eu te pergunto, se eu perguntasse para as pessoas mais próximas a você, talvez seja o seu cônjuge, o seu filho, talvez seja o seu irmão, o seu pastor, eu não sei. Mas as pessoas mais próximas de você, e eu perguntasse para elas, o que é que fulano está crendo? O que é que elas diriam para mim? Se elas não tiverem o que me dizer, é porque você não está crendo em nada. A fé, ela tem uma voz. A fé, ela tem uma atitude. Não crê em nada, não recebe nada. Às vezes você vai orar com pessoas e você dá as mãos e ela diz, pastor, vamos orar junto. E você diz, por quê? Ela diz, para eu receber alguma coisa. Então vai ser alguma coisa que ela vai receber. Nem ela sabe o que ela vai receber. Mas perceba que Jairo precisava continuar crendo até ver a menina ressuscitar. Oh glória. Oh glória. Você precisa continuar crendo até o dinheiro chegar. Você precisa continuar crendo até o marido se converter. Você precisa continuar crendo até os filhos virem para o caminho de Jesus. Você precisa continuar crendo até a doença sair do seu corpo. Você precisa continuar crendo até os negócios deslancharem. Você precisa continuar crendo até os clientes chegarem. Você precisa continuar crendo até o contrato ser assinado. Você precisa continuar crendo até se manifestar, irmãos, o que você decidiu crer. Isso é ter uma grande fé. Aleluia. Vocês estão aqui? Aleluia. Observe algo interessante. É que em Marcos 11, 23, que é um texto que nós costumamos citar muito em nossa igreja. Mas ele diz algo interessante. Em Marcos 11, 23, só ouça isso. Ele diz, e com toda certeza, Jesus falando, eu vos asseguro, que se qualquer pessoa ordenar, diga comigo, qualquer pessoa. Diga mais uma vez. Perceba, ele não está falando se os apóstolos falarem, se os pastores disserem, se os ministros confessarem. Ele não está falando se os evangelistas, profetas, mestres, eles disserem alguma coisa. Ele está falando qualquer um, qualquer pessoa, qualquer pessoa, qualquer pessoa. Ele diz ordenar a este monte. Ele não diz a pedir ao monte, mas ele diz ordenar ao monte. Algumas versões diz exigir ao monte. Às vezes as pessoas, e quando nós estamos falando sobre monte, nós estamos falando sobre problema, uma situação, uma adversidade. Às vezes as pessoas estão negociando com o monte. Não, ele não disse para você negociar com o monte. Ele disse para você ordenar o monte. Monte, você não tem negócio com o monte. Monte precisa entender que a última palavra é a sua. Monte precisa entender que ele precisa fazer o que você diz. Você está aqui comigo? E às vezes as pessoas estão negociando com o monte. Quando você fala essa palavra com ela, ela diz assim, mas pastor, é porque o senhor não sabe. Mas a Bíblia não tem mais. Nesse versículo não tem mais.
Esse versículo tem: se você disser ao monte, ele vai fazer o que você disser. Não tem mais. Não tem mais. Agora, observe algo interessante. É que depois que ele diz que nós temos que ordenar ao monte, ordenar um problema, para que ele levante e se lance no mar, caia fora. Observe algo interessante. Ele diz assim: e não houver dúvida em seu coração, mas crê que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Observe que o que Jesus está ensinando para nós é que primeiro você vai ordenar ao monte. Mas ele diz: tem uma coisa depois que você ordenar, você não pode duvidar no coração. Eu não sei, irmão, você, mas eu imagino que se Jesus disse para nós dizermos ao monte e não duvidar no coração, é porque tinha possibilidade de você dizer ao monte e depois duvidar. Você precisa ter fé na sua fé. Às vezes as pessoas estão tendo fé na fé do pastor. Fé na fé da esposa. Não, você precisa ter fé na sua fé. Na sua fé. Na sua fé. Ele não diz que você terá o resultado se sua esposa disser. Ele diz que você terá o resultado se você disser. Oh, glória. Mas depois que você disser, preste bem atenção, o monte só sai, não é só porque você disse, é porque você não duvidou no coração do que você disse. Aí vai acontecer conforme você disser. O problema é que as pessoas estão se perdendo no meio do caminho. O problema delas não são a confissão. Em algum dado momento até já foi. Mas hoje, muitas vezes, e eu falo agora dessa igreja, a palavra da fé, às vezes não é a confissão, mas às vezes é o que é depois da confissão. A confissão, uma confissão errada, você já perde o jogo antes de começar. Você toma WO. Você nem joga. Uma confissão errada, você nem joga. Mas uma confissão certa te faz você ser escalado para a partida. Mas você só consegue vencer essa partida e atingir o gol, fazer o placar, se você não só disser, mas permanecer crendo no que disse. Até quando? Até o monte se mover. Não mudando o que você disse. Não alterando o que você disse. Não invalidando o que você disse. Porque quando você muda o que você disse, você não está crendo no que você disse. E por que você quer que Deus creia? Por que você quer que Deus acredite se nem mesmo você estiver acreditando? Não, Ele vai acreditar naquilo que você acredita. Se você decidir acreditar na palavra dEle, as coisas elas vão acontecer na sua vida. Você está aqui comigo? Glória. É simples ser conhecido como um homem de uma grande fé. Porque ele não determinou isso ou não qualificou isso para os seus discípulos. Ele disse para um homem, irmãos, que não tinha qualquer aliança com Jesus. Se ele disse isso para esse homem, eu creio que é fácil dizer isso para nós também. Glória. 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 Deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você está aqui e você teve alguma experiência de receber algo pela fé, é porque certamente você permaneceu crendo até o fim. Não espere receber algo pela fé se você não permanecer crendo até o fim. Glória. Agora, o contrário é verdadeiro também. Se você não recebeu algo pela fé, é porque você não creu até o fim. Glória. Então, eu tenho uma dica para você. O que é que você faz, pastor, quando você está crendo e as coisas não estão acontecendo? Eu continuo crendo. Mas se de repente eu percebo que a minha confissão mudou, então eu sou sincero ao Senhor. E eu peço perdão ao Senhor. E cancelo e anulo cada palavra incrédula e maldita que saiu dos meus lábios. E eu volto a permanecer firme na fé. E as coisas começam a acontecer. Os ventos do Espírito começam a soprar. Uau! E as coisas começam a funcionar. Deixa eu te contar uma experiência. Eu me lembro que...
Quando nós chegamos a esse prédio no ano de 2015, nós mudamos para esse prédio e precisávamos fazer uma reforma nesse prédio. E no caixa da nossa igreja não tinha nem o dinheiro do aluguel direito, quanto mais para fazer reforma. Mas foi impressionante que quando nós demos um passo de fé, o Senhor pegou junto e com o mesmo povo, nós dobramos a receita da igreja. E uma bênção. E a gente começou a reforma. Mas eu me lembro que em um dado momento da reforma, é como se as coisas desaquecessem. É como se as coisas deixassem de fluir como estavam fluindo antes. E eu começou a vir alguns questionamentos, mas os questionamentos que vinham à minha mente, não era um questionamento a respeito de duvidar do caráter de Deus, mas daquilo que eu tinha feito. Se temos algum problema, o problema nunca vai estar com o Senhor. Sempre o problema vai estar conosco. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele não falha nunca. Nunca jogue a sua responsabilidade para Deus. Ele está pronto para resolver o seu problema, não para ser o seu problema. E eu entrei no nosso quarto lá, e eu me lembro que eu me ajoelhei, e eu disse: Senhor, eu sei que o problema não está com a igreja, nem com o povo, o problema está comigo. E eu preciso que o Senhor me oriente, porque em algum momento eu estou falhando aqui. Em algum momento eu estou fazendo alguma coisa errada aqui. Então, eu estou sendo sincero com o Senhor, eu estou aqui para me arrepender e me posicionar da maneira correta. Se tem alguma coisa... Então, na mesma hora que eu agi com sinceridade com o Senhor foi sincero comigo. Se você fizer orações sinceras, você receberá respostas sinceras. Então, o Senhor foi sincero comigo. E o Senhor me mostrou que cada vez que eu negociava com alguns fornecedores que faziam coisas aqui na igreja, então eu concordava com eles a respeito da crise que o país estava passando no ano de 2015, na recessão. Então eles diziam: não, pastor, não dá para fazer dessa forma, porque você sabe, o país está desse jeito. Eu dizia: não, é verdade. E eles diziam: não, mas o país está desse jeito. Eu falava: é verdade. E o país está desse jeito, é verdade. E sabe, como no piscar de olhos, o Senhor colocou como se fosse uma tela diante dos meus olhos. E eu me vi conversando com esses homens e concordando com eles, um a um, naquele momento e naquela hora. E naquele momento que eu vi isso pelo Espírito, então na hora eu me arrependi, cancelei cada palavra de incredulidade que saiu da minha boca, cada concordância errada que eu fiz. E naquele momento, irmãos, eu me arrependi. Pedi perdão ao Senhor. E naquele mesma semana, eu comecei a confessar certo. Eu comecei a permanecer crendo. E as coisas começaram a mudar. E tem mudado até hoje. Mudado até hoje. Os ventos do Espírito começaram a soprar. Coisas começaram a chegar de uma maneira sobrenatural. Sobrenatural. E tem sido assim até hoje. Então, o que eu quero dizer para você aqui, não se condene se você de repente falhou nesse processo, mas se arrependa e procure achar onde você errou e ajuste ali em seu coração e passe a fazer o que a Bíblia diz, e o vento do Espírito vai continuar soprando sobre você. Oh, glória! Diz que a sabedoria não é você aprender com seus erros, mas você aprender com os erros dos outros também. Vocês estão aqui comigo? Mas eu estou terminando essa mensagem. E eu quero dizer para você o seguinte, que o que me admira é que o apóstolo Paulo, ele foi um homem de grande fé. Ele disse: combati o bom combate da fé. Cadê o grupo de louvor? Pode vir aqui, por favor. Mas você não precisa ir lá em Atos capítulo 27, versículo 24. Ele diz algo interessante. Um anjo aparece para ele no meio de um naufrágio, no meio de uma turbulência, no meio de uma pressão. E eu quero dizer para você, se você está aqui nessa noite e você está passando por um problema, por uma turbulência, por uma pressão, por uma opressão, preste bem atenção. Eu não estou aqui dizendo que você está possuído por demônios, não é isso. Eu estou falando de uma opressão, algo que vem de fora para dentro.
Se você está nessa opressão, sendo pressionado, bombardeado pelo diabo, você vai ficar livre hoje, por meio de uma palavra de fé. Eu queria que, pelo Espírito, você fizesse algo comigo, todo mundo junto. Eu queria que você colocasse suas duas mãos na sua cabeça agora. Faça isso. Aleluia. E diga comigo: Satanás, hoje, cessa de uma vez por todas, com todas, diga todas, as suas perturbações na minha mente. Diga espíritos malignos, influências demoníacas. Agora eu ordeno, em nome de Jesus, desespero, opressão, fora! Em nome de Jesus. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu sou livre. Espíritos de vício saiu desse lugar. Vícios. Saiu desse lugar. Opressão do inferno. Nós estamos num culto sobrenatural, inspirado pelo Senhor. Espírito de medo saiu também desse lugar. Espírito de intimidação saiu desse lugar agora. Espírito de suicídio saiu desse lugar agora. E eu tô tão feliz, porque você vai passar a andar em um outro nível. Em outro nível. Em outro nível. Aleluia. Aleluia. Eu ia falar sobre Atos 27, mas não vou falar mais. Mas eu vou falar o que o Espírito está mandando. Escuta. A Bíblia diz que quando Paulo chegou à conclusão de dizer tudo posso naquele que me fortalece, Paulo disse: eu aprendi. Tem um momento que você aprende. É como lutar um boxe, um MMA. Às vezes o amador, o neófito nesse esporte vai entrar no ringue, e às vezes ele vai tomar golpe, vai ser nocauteado, e ele vem para a segunda luta, e ele está um pouquinho melhor, mas ele pode ser vencido, e ele vem para a terceira luta, mas agora ele já aprendeu algumas coisas, ele já aprendeu algum gigado, ele já aprendeu algumas manhas, e agora a luta dá empate, mas da quarta luta em diante, ele já entra com a outra postura. Sabe, o diabo pode ter esbofeteado você até agora, mas chegou agora a hora de o diabo saber quem é você. Quem é você? Quem é você? Minha esposa canta e conta uma música que não foi do meu tempo não, foi do tempo dela. E ele diz, diz assim essa frase, diz: quando eu era prego, me dá o microfone, a unção vai pegar você. Vai, canta essa frase aí. Não é para cantar não, vá. Quando eu era prego, o diabo me bateu. Agora eu sou martelo, quem bate nele sou eu. Quando eu era prego, o diabo me bateu. Agora eu sou martelo, meu filho. E quem vai bater... E quem vai bater no diabo agora sou eu. Com força. Com força. Até a revelação chegar, a gente passa por alguns momentos difíceis. Mas quando luz chega... Irmãos, tem um dia que você sai do deserto. Tem esse dia que você entra em um lugar, em um estágio, onde você percebe que não é pela força, mas é pelo Espírito.
você vai dizer: haja, e vai acontecer. E nós estamos entrando nesse tempo, um tempo tão poderoso de expansão e crescimento, irmãos, que mesmo tomando algumas pancadas lá atrás, você vai fazer como o apóstolo Paulo: eu aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Nada vai roubar a sua alegria. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E alegria no Espírito Santo. Nada vai roubar a sua paz. Nada vai roubar a sua alegria. Existe um ânimo novo. Existe um ânimo novo. Algo do Senhor agora está vindo sobre nós. Está caindo sobre a igreja. Uma alegria no Espírito. De saber em quem temos crido. E estamos certos de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor para sempre, para sempre, para sempre. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Yeah, yeah. Uau. Levante suas mãos. Você vai dizer, escutando o que você está dizendo. Você vai dizer: o meu Deus converteu o meu choro em dança. Diga: e o meu Deus. Diga assim: e o meu Deus mudou as minhas vestes de luto em roupas de alegria. Diga aí: para sempre eu cantarei e louvarei ao Senhor, e por todos os dias da minha vida renderei graças pelo teu santo nome. Aleluia!